O senhor presidente da República é acompanhado por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. O assunto dominante nas rodas de conversa e até na televisão, na imprensa brasileira, tem sido a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no governo brasileiro. Uma posse cercada de cautela, de cuidados e de precauções, mas muito bem organizada. Na sua sequência oficial, desde a saída do presidente do hotel em que ainda se encontra hospedado, até a subida da rampa no Palácio do Planalto, o discurso no parlamento e os cumprimentos às delegações estrangeiras. Tudo muito bem organizado. Agora, a coisa que mais chamou a atenção e que foi a conclamação, que foi a aclamação geral da posse, foi a presença massiva do povo brasileiro, representado por uma praça apinhada de gente, coisa inusitada, nunca vista nas posses de presidentes anteriores. Todos os atos foram simbolicamente marcados, todos eles foram muito bem ensaiados. Mas esse ato que aqui se encontra na tela e que foi mostrado a vocês, foi o mais simbólico e o mais emblemático de todos. É sobre isso que o site de João Vicente, www, vem trazer para vocês através do Assuntando com João Vicente. A presença do povo celebrou a empatia que Lula tem, o carisma que Lula tem no trato com as massas populares. Elas estavam presentes, estavam lá dando apoio e estavam mostrando ao mundo como é que um líder popular emerge da mais sombria noite do arbítrio para subir a rampa do palácio triunfalmente e iniciar o seu terceiro mandato na presidência da República. Esse ato da subida da rampa não chamou somente a nossa atenção. Depois, conversando, com quem conversávamos, havia uma unanimidade em elegê-lo como o ato mais simbólico e emblemático dessa posse. E que nos surpreendeu a todos. Quando a gente começou a ver aquela organização lá no pé da rampa, o cerimonial cuidando de uma coisa, de outra, a primeira-dama cuidando de uma coisa, de outra, a gente ainda não tinha ideia, o público, telespectador ainda não tinha ideia do que é que ia acontecer. O que fizeram eles? Trouxeram as diversidades brasileiras. Aquela ali é a cor do povo brasileiro, que Darcy Ribeiro falava na sua obra. Ali tinha os representantes dos povos originais, ali tinha representantes
pretos, da raça negra, tinha representantes dos deficientes físicos, tinha representante do povo faminto, representando uma catadora de lixo, foi quem passou a faixa para o presidente Lula. Agora, a presença da cachorra resistência, da cadelinha resistência, em primeiro momento, em dias anteriores, a gente ficava, e eu confesso que fiquei também, mas uma cachorra vai subir a rampa do palácio com o presidente, mas aquela cachorra tem um simbolismo histórico, por dois motivos fundamentais. O primeiro deles foi a presença da cachorrinha lá na vigília de 580 dias, em frente ao prédio da Polícia Federal, em Curitiba, capital do Paraná. Ela no Redopé. Ela e um outro cãozinho parceiro que veio com ele. Quando eles saíram, começaram a alimentar a cachorra e colocaram o nome dela de Resistência. Porque resistente era o presidente Lula, que estava ali dentro, sem perspectiva de saída, mas altaneiro, altivo e aos que o visitavam. Eu vi esse depoimento da presidente Gleisi Hoffmann, de Luiz Eduardo Greenhalgh, que quando chegavam lá, que se emocionavam, ele dizia, o que é isso? Eu estou preso e vocês estão chorando? Quer dizer, este é o Lula que o povo brasileiro conhece e aclama. Pois bem, a cachorrinha, o primeiro motivo foi esse, a resistência dela junto a ele nos dias intermináveis do Calvário de Curitiba. Quando ela veio com ele depois da soltura, da sua liberdade, ele deixou em casa e a cachorra passou a fazer parte do cenário da casa. O segundo simbolismo, muito profundo, que a ficha me caiu, depois que Goretti me suscitou essa ideia e a gente juntou as ideias e caiu a ficha. Há uma frase que eu uso com frequência, nós usamos com frequência, que brasileiro tem complexo de vira-lata. Brasileiro tem complexo de vira-lata. O que, de certa forma, em determinado momento, era uma verdade. Quer dizer, ele não aceitava o desenvolvimento nacional. Ele não aceita o Brasil ser grande. Ele tem que sempre ter um país, seja ele qual for, até Portugal, com todo o mérito que eu dou a Portugal, nosso avôzinho, que hoje é Pernambuco, é o estado de Pernambuco. Mas sempre é reverenciado muito mais do que o Brasil. Então, naquele dia primeiro, a cachorrinha resistência mudou esse conceito. Brasileiro não tem complexo de vira-lata. Brasileiro faz parte de um país, é população de um país rico, a sexta economia do mundo, que vai voltar a ser, subiu para a 10ª, mas vai voltar a sexta economia do mundo. Um país autossuficiente em energia, em petróleo, em combustível, em solo, em sol, em água e em ar. E em biomas. Quer dizer, nós não temos nenhum motivo, pelo contrário, o mundo é que pode nos invejar. Agora, terminada a solenidade de posse, terminadas as irreverências, terminadas as formalidades, caímos numa realidade que é a realidade da formação do governo. O presidente Lula teve que negociar apoio na Câmara Federal e no Senado, no Congresso Nacional, enfim, em troca de cargos, de ministério. Foi um toma lá, dá cá. Esse é o modelo eleitoral que nós temos e que eu, pessoalmente, não me agrada. Ali é a forma que se pregava no socialismo utópico de pacificar e conseguir sensibilizar o capital para que a partir de então ele comece a ser generoso e comece a fazer concessões. Não. Ali foi preciso colocar, inclusive, o tal de União Brasil, que foi o último partido formado. Nós temos 40 partidos,
tínhamos que contentar 40 para poder formar uma maioria na Câmara e no Senado, nós tínhamos que contentar esse universo partidário. Então foi concedida à União Brasil 3 ministérios. 3 ministérios para a União Brasil. O que se espera é que a União Brasil entregue os votos correspondentes a esses 3 ministérios na hora de aprovar os projetos, na hora de aprovar as propostas do presidente Lula, que são propostas concretas na direção de retirar o povo da fome. Isso é questão de honra. Inclusão e reunificação do país. Esse, se não me engano, é o slogan do governo. Então, a gente fica atento, mais do que nunca, ele vai precisar do apoio, do calor, não somente daquela massa que estava presente na posse, mas que representava todo o povo brasileiro. Ele vai precisar do nosso calor e da nossa força. Vão tentar reduzi-lo, vão tentar desclassificá-lo, vão tentar diminuí-lo, mas compete a nós não deixar que isso aconteça. Infelizmente, nós não entendemos, o povo não entendeu, de dar a Lula a maioria que ele precisava para o parlamento, para não ter que fazer o que está fazendo agora. Muita gente que se queixa, está fazendo isso, não tem outra forma. A regra desse jogo é essa. Nós demos a ele com uma mão e tiramos com a outra. Agora ele está juntando isso para tentar governar. Nós vamos precisar muito de estar presente quando o Lula nos chamar. Não é só no oba-oba. Quando ele nos chamar e deixar de acreditar em muito do que a imprensa, muitas vezes venal, faz e diz. Porque nós não podemos continuar a permitir que a fome, que a miséria, que a prostituição, que a promiscuidade, que as drogas consumam o nosso povo. É isso que nós queremos deixar. Aguardemos, mas aguardemos atentos. Existe uma frase de Bertolt Brecht que ele diz: a cachorra do fascismo sempre está no cio. Então nós somos os atalaias, nós somos os vigilantes, nós sim somos os soldados armados de argumentos do presidente Lula. Um grande abraço a vocês e vamos aguardar e vamos usufruir da gestão popular e progressista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.